Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas. Agora eu vou evitar falar o dia da semana, porque às vezes está indo ao ar na segunda, às vezes está indo ao ar na quinta e às vezes em outros dias, né? São as perguntas que vocês deixam no chat da sexta-feira, nos comentários dos vídeos, no canal de membros e algumas vezes por outros canais de comunicação, como um e-mail, como foi sugerido pelo Renato. E a gente está tentando sistematizar isso, né? Mas especialmente dos vídeos de sexta-feira. E para responder as perguntas hoje, temos o Lucas e o Jordelei, que vão saber todas as respostas que vocês estão deixando aqui, de várias perguntas muito cabulosas. Tudo bem com vocês, turma? Olá, tudo bem por aqui? Tudo bem por aqui, só com uma dor de gargantazinha para começar bem a sexta-feira, mas tudo bem. Ah, pois é, e você acabou de dizer que nós estamos gravando numa sexta, né? Então hoje à noite vai ter mais perguntas que vocês vão deixando. As perguntas que eu estou selecionando ainda são do mês de março. Tem algumas de março e tem algumas de abril. E uma pergunta que é bastante recorrente e às vezes aparece com outros formatos, e é essa que eu escolhi é da Isabel Vitorazzi. Mentor, porque ela direcionou para o mentor, mas eu senti que é melhor a gente responder. Mentor, porque os nossos mentores não podem nos defender de ataques dos obsessores? Vamos fazer um outro olhar. Você, Isabel, é mentora de seus filhos. Aí eles vão para a escola e eles arrumam um encrenca lá, uma briguinha. Você vai lá defendê-los? Você vai estar lá para defendê-los? Ou você dirá, precisa resolver isso, você ensinará como resolver? É isso que os nossos mentores fazem conosco. Nós temos uma visão muito equivocada e isso advém da religião que dominou muito tempo, de que eu dou algo e então eu sou imune, sou protegido. Tanto é que a gente diz, se tudo desse, graças a Deus, tudo deu certo. Se Deus quiser, tudo se resolve. Né? A gente coloca tudo nas mãos de Deus, as coisas que nós temos que fazer muitas vezes de olho fechado. E olho fechado é o quê? Se eu mirar, eu sei que minha mira não é boa, eu vou errar. Então, se eu de olho fechado, talvez sem querer eu tenha mais jeito. E aí a gente vai lá e diz, se Deus quiser, as coisas vão dar certo. Se Deus quiser, eu vou passar num concurso, mas eu não estudo para o concurso, então é se Deus quiser. Nós temos essa ideia de que Deus e a espiritualidade têm uma obrigação muito grande para conosco. E essa obrigação, ela existe, mas não como nós idealizamos. A função de um benfeitor espiritual é dizer, por exemplo, Isabel, hoje, não vá fazer o que tu faz. E aí tu sente, não estou com muita vontade de fazer. Ou seja, a sugestão tu recebeu. Mas aí depois, não, mas isso, não posso, não, eu vou fazer. E aí você vai lá e faz e acontece alguma coisa. A sugestão chegou. Isabel, já que você está indo para o centro, vá por outro caminho hoje. Né? Quem sabe você vá por tal lugar. E aí, rapidamente vem, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas é mais longe. Mas a gente conta e toma a decisão. Ir ou não ir. Então, veja que a espiritualidade ela sempre age ao nosso redor, nos intuindo. Quanto aos nossos irmãos invisíveis, e eu vou tentar tirar o termo obsessor, porque toda vez que a gente pensa num obsessor externo, a gente se coloca na condição de vítima. E às vezes a vítima é o espírito e o algoz somos nós. Né? Às vezes é exatamente isso que ocorre, mesmo a gente se desconhecendo a realidade. Então, nós temos reajustes para fazer. A nossa tarefa, enquanto espíritos reencarnados, é o resgate.
resgatar irmãos, né? Se acertar com irmãos, se corrigir com irmãos. E esta é a nossa tarefa. E aí, veja que esse processo nos faz tornar-se seres humanos melhores. Então, nesse processo, de tempos em tempos, os irmãos chegarão em nós para que a nossa conduta, que a nossa moral, e a gente possa transformar eles em nós mesmos. Porque afastar um espírito é fácil. Mas se não tiver nada que transforme aquele espaço, virá outro no lugar. Então, chega lá o Oikenaz e vai lá e tira um espírito do Jordelei. Mas essa tirada não mexeu em nada moralmente no Jordelei, nada eticamente no Jordelei. Rapidamente, outro ocupará aquele espaço. Por quê? Porque eu continuo emanando a mesma frequência, atraindo as mesmas vibrações. Então, desobsessão, que é a terapia, né? A gente pensa na obsessão como a doença. A desobsessão, a terapia necessita de transformação moral dos dois lados. Né? É algo muito comum a gente pensar que se os nossos protetores estão ali para poder proteger e ajudar a gente, eles deveriam proteger o tempo todo. Mas não é bem assim. A gente chama de mentores, a gente chama de espíritos protetores, porque eles estão ali para nos auxiliar. Eles estão presentes para nos ensinar a passar por aquilo que a gente enfrenta na nossa vida. Mas se nos protegem de tudo, nos impedem que a gente experiencie essas situações difíceis, a gente não vai ter desenvolvimento nenhum. A encarnação é justamente para que a gente aprenda a ter essa independência de cuidar de nós mesmos, de disciplinar os nossos pensamentos e de fazer boas escolhas. Se a gente não estiver exposto a certas situações que nos obriguem a mudar o nosso comportamento, mudar as nossas atitudes, a gente nunca vai mudar. Então é necessário que de tempos em tempos, algo que é esporádico, porque eles nos livram de muitas coisas, e de vez em quando deixa passar alguma coisa, para poder nos auxiliar nessas experiências, para que a gente perceba onde estão os problemas. Quando a gente está no plano espiritual, a gente quase não tem problema. A gente não tem dor no corpo, a gente não envelhece, a gente não adoece. A gente vem aqui para a Terra para passar por isso. E se a gente quer se livrar disso aqui também, a encarnação perde o propósito. A gente precisa saber enfrentar essas dificuldades, mas eles estão ali para nos apoiar, para nos ajudar a não perder essa oportunidade. Quando a gente não conseguir mais, quando a gente perder as forças e perder o rumo, eles vão estar ali para nos acompanhar. Mas se eles fizerem a aprovação por nós, perde o sentido qualquer aprovação que eu passo. Eu não tenho aprendizado nenhum. Ótimo. Muito bem respondido. Não estou dizendo que vocês sabem muito bem as respostas. Tem uma pergunta aqui do Johnny Boy Toy, e também tem a ver com mentores. O mentor nos deixa logo antes do desencarne, uma vez que seu trabalho nos ajudando a evoluir terminou, ou fica até após o desencarne? Em que momento ele nos deixa e segue para um novo trabalho? A verdade é que ele sempre tem novos trabalhos. E ele sempre tem um amor incondicional por nós mesmos. Então, eles não nos abandonam, nem antes, nem durante, nem depois. Acontecerá, sim, que nós teremos alguns direcionamentos pós-desencarne, ou para, eu vou usar uma brincadeirinha aqui, para a sucursal do inferno, ou para a sucursal do inferno, ou para o paraíso, né? Claro que isso não existe, a gente pode ir para uma colônia densa, e aí a ação deles será menos incisiva em nós, porque nós estaremos focados numa outra vibração, que é muito parecido com aquilo que ocorre aqui, ou estaremos sim já resgatados e então sendo preparados por uma nova tarefa. A nossa visita será menos constante do que agora, enquanto encarnados. Mas veja, por exemplo, os grandes amigos que nós temos.
Nós nos encontramos de tempos em tempos, abraçamos, dando risada, comemos alguma coisa, tomamos alguma coisa, nos separamos e aquela amizade continua linda, especial, aumentando até o próximo encontro. Mais ou menos isso que ocorre pós-desencarne, mas eles permanecem conosco o tempo todo, principalmente enquanto ocorrem os desenlaces corpóreos. Os espíritos que nos acompanham nessa encarnação, em sua grande maioria, tiveram alguma relação conosco no passado. Ou foram parentes, ou foram amigos. É uma relação de amor muito grande, uma ligação que conecta nós dois. E por isso, essa conexão nunca vai terminar, porque uma conexão de amor, de sinceridade, de querer auxiliar, permanece para sempre. Agora, essa relação do trabalho, do auxílio naquele propósito, perdura o quanto for necessário. Às vezes, durante uma encarnação, pode ocorrer uma troca, porque, por exemplo, no caso do Chico Xavier, Emmanuel encarnou antes do Chico desencarnar. Então, houve ali uma movimentação e tem todo esse processo. Então, no caso, a pessoa desencarna, ainda está perdida, ainda está precisando de um auxílio para poder se acomodar no novo local que a pessoa está acomodada agora no plano espiritual. Então, talvez a pessoa mais apropriada para isso seja ela. Então, não tem uma regra. Né? Quando a gente trata de espiritualidade assim, nunca tem uma regra definida, acaba aqui, vai até lá. Mas, em sua maioria, acompanha a gente até um pouquinho depois. Exatamente, cada caso é um caso, né? Essa coisa da regra é muito complicada mesmo. A gente tem esse tipo de visão, né, de querer padronizar as coisas e elas não são tão padronizadas assim. Uma pergunta do Paulo Saboia, que também tem a ver com mentor e tem a ver com a primeira explicação de Jordelê. Gostaria de saber o porquê tenho tanta dificuldade para receber ou compreender as mensagens vindas do mentor espiritual. Tenho buscado compreender, mas sem muito sucesso. Oi? Quer começar, Robson? Quero, posso falar primeiro esse, né? Até porque isso, eu vi uma conexão com a tua primeira resposta, né? Sobre, tá vendo, o mentor nos protege das nossas imperfeições ou das influências, né? E só que às vezes a gente não escuta muito bem o que ele está falando, a gente simplesmente ignora o que ele está falando. E aqui o Paulo está dizendo diretamente, né? Eu estou tentando compreender as mensagens vindas do mundo espiritual. Isso é um treino. A primeira coisa que eu imagino, né? E eu também ainda tenho muita dificuldade para compreender quem está falando lá do outro lado, é uma questão de que a gente tem que começar a treinar o nosso discernimento, por um lado. Então as mensagens estão vindo e eu tenho que afiar a minha mente para começar a discernir uma coisa da outra, né? O que é mensagem do mentor, o que é influência, o que é barulho, o que é da minha mente, o que é uma lembrança de uma coisa que eu li, né? Porque às vezes a gente lê uma coisa num lugar e acha que é o mentor que está falando na nossa cabeça. Ou às vezes até ele está usando uma leitura que eu tive para me inspirar, né? E então acontece isso tudo. E não é como se o mentor vai assinar todas as inspirações que ele está mandando para a gente. Isso, então, é uma tarefa de quem está recebendo, né? Então, no fundo, essa dificuldade que o Paulo está falando aqui, acho que é uma dificuldade que todos vão ter, mesmo, por exemplo, um médium experiente igual o Jordelê. Eu sei que tem hora que ele tem que parar para refletir e prestar bastante atenção, não no sentido das palavras em si, mas da energia que está envolvida, da dinâmica, do tom de voz e um monte de outras dicas que vai dando aquela sensação, né, de um quadro, de um conjunto de vivências que vão falar se é o mentor ou se não é, se aquela mensagem é para aquele momento ou não é. E mesmo depois que eu tenho certeza que é o mentor, aquilo que Jordelei falou na primeira resposta, né? Eu posso, tá, eu acho que é o mentor que está falando para eu não ir em tal lugar, mas eu quero ir assim mesmo e eu vou e problema meu, né? Então, é sempre a gente entender que a responsabilidade final sempre é nossa, por mais que o mentor se apresente muito claramente para nós, né?
Eles são como nossos professores. E muitas vezes uma resposta pronta não teria muito proveito para nós. Às vezes eu também fico querendo, quando eu vou fazer um questionamento para os meus mentores, eu falo, ó, responda diretamente, sim ou não, faço isso ou faço aquilo. Mas nunca vai vir resposta desse jeito. Porque é nossa tarefa fazer esse tipo de escolha. A ponderação, o processo de pensar sobre essas coisas que a gente questiona, faz parte do nosso aprendizado. Então, quando a gente pede o auxílio, pede orientação deles, eles vão nos dar ideias. Eles vão nos auxiliar a ver a consequência das nossas escolhas, vão nos orientar num caminho específico, mas nunca vão ser respostas prontas e muito menos respostas diretas. Quando a gente se comunica pelos mentores através da nossa intuição, vai vir através de uma ideia, de algo muito vago, ou então de um estalo. A gente está pensando sobre o problema e a gente tem um estalo sobre algo que dá para resolver. E algo que fala no Evangelho sobre. A gente não vai perceber que foi ele diretamente, mas se a gente tem a fé de que eles estão próximos a nós, a gente vai dizer, eu recebi a ajuda do plano espiritual. Se a gente tem essa parte mais enfraquecida em nós, a gente vai dizer, ainda bem que eu tive essa ideia, né? Eu sou muito inteligente. Então, a gente ter esse equilíbrio de perceber que as ideias vão vir, eles estão ali nos auxiliando, mas que não pode ser uma resposta direta. A gente tem que achar a resposta. Eles nos auxiliam. Por escutar as respostas de vocês. Vocês explicaram muito bem isso. Eu vou ser um pouquinho chato em algumas coisas. Nós precisamos urgentemente deixar de acreditar nessas teorias que estão sendo ditas. Faça isso e converse com seu mentor. Faça aquilo e encontre a espiritualidade. Faça isso e desenvolva a sua mediunidade. Né? Porque tudo isso, me desculpe, meus irmãos, não é verdade. Não é verdade. Ter a mediunidade, todos nós temos. A maneira que a mediunidade vai eclodir em cada um de nós vai ser completamente diferente. Então, receita de bolo, não sai bolo. Né? Não sai bolo igual. E mesmo nos fornos, dependendo da marca, ele vai ter um padrão diferente de assar. E será diferente. Mas na mediunidade, tudo que nós imaginarmos não existe. Então, a dica mais preciosa, nós aqui no portal, a gente vem dando há muito tempo. Se autoconheça. Veja quais são teus pensamentos diários e quais que destoam. Por exemplo, hoje eu acordei alegre. Quais que vão destoar da alegria? Destoar. Tá? Então, são pensamentos que provêm do mundo espiritual. Jornei, mas eu não quero dos obsessores, eu quero dos mentores. Não. Primeiro, mediunidade tu não escolhe a banda AM ou FM. Vem o que tiver ao redor. Daqui um pouco a tua chave da rádio está conectada, o rádio está conectado para AM. Não vai vir FM, mas nem com reza. Mas a comunicação chegará. Então, mudou radicalmente a frequência, por exemplo, os pensamentos, interferência espiritual, informação espiritual. Observe, pare o que você está fazendo. Escute os pensamentos. Escute os pensamentos. Não faça nada, só escute. São de baixo calor que te remete à revolta, tudo. Depois que eles se acalmarem, porque eles precisam se acalmar primeiro, reze. Faça uma meditação, faça uma oração e tente voltar para o seu estado alegre. Desconecta esses irmãos. Você está um limão azedo. Né? Acordei um limão azedo. E no meio desse limão azedo, desse monte de trovoadas e tormentas e terremotos e ventanias, surgem pensamentos de te acalma,
tenha serenidade, tudo vai dar certo. E nós vamos ficar dizendo, vai dar certo a casa, não sei de quem, lá e blá, blá. A gente já está... Interferência espiritual, mensagem espiritual. E quando a gente xinga essas mensagens, porque a gente xinga, quando a gente está ruim e recebe uma mensagem boa, a gente xinga, a gente manda pastar. E a gente está mandando pastar, é o mentor que a gente está mandando pastar. Então, escute, faça o exercício de calar-se e escute as mensagens. Terminou as mensagens, reze e agradeça como você fez na outra. Isso fará com que a tua conexão com estes amplie-se, fique maior. Mas a confusão entre eu pensar e receber é imensa. Eu já falei, e vou repetir, falei até no canal do Pava, isso numa meditação mundial. Clareaudiência, né? Ou escutar os mentores é o mesmo que você ir no maior ginásio poliesportivo que você possa imaginar, ou num estádio de futebol, é melhor ainda a comparação, todo mundo gritando, e alguém falando contigo. Alguém vai estar falando contigo, mas tem uma multidão gritando. Tu vai ter que ficar fazendo força para entender o que a pessoa está falando. Isto é comunicação com os mentores. Então, não é assim, agora eu estou aqui, vou fazer uma bacia de pipoca e sentar conversar com o mentor. Eu nunca consegui isso. Nunca consegui isso. Então, outros médiuns têm? Claro que tem. Agora, por exemplo, quando a mediunidade está bem desenvolvida, não trouxe facilidades. Continua o mesmo tumulto, a mesma multidão e eles falando. Mas aí eles vêm para dar uma instrução espiritual. Não para o jardeleiro. Nunca para mim. Sempre para algo maior. Eles vêm dar uma instrução, por exemplo, sobre algo que foi discutido em uma live e que eles percebem que não ficou bem elucidado e eles vêm e esclarecem para que eu explique posterior a alguém. Aí sim, eles se materializam da melhor forma possível e te dizem claramente o que tem que fazer para os outros. Terminou aquilo e tu diz, aproveitando que o senhor está aqui, posso lhe fazer uma pergunta? Sumiu. Mestre dos Marcos. Tá? Então, isso tem que estar muito claro, meu querido Paulo. Isso aí. Vamos então encerrar o vídeo, Jorge? Vamos. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Às vezes eu me empolgo e falo demais. O Robson só concorda. Eu largo a quinta aqui, não tem mais freio. E um abraço muito grande a todos vocês. Que a semana, que os dias sejam sempre repletos de coisas boas. Surgindo novas dúvidas, escreva aqui embaixo, coloque aqui suas perguntas nas mensagens, ou vá lá nas lives, refaça as perguntas lá. A gente vai, se não responde na hora, a gente vai guardando elas e respondendo conforme a gente vai gravando, tá? Um abraço a todos, obrigado Robson, obrigado Lucas, e até a próxima.